Fala pessoal, aqui é o Matheus e hoje nós vamos para o nosso caso clínico do mês de abril, primeira terça-feira do mês. Quem vai participar com a gente é o Dr. Matheus César. Dr. Matheus César foi meu preceptor na residência de Clínica Médica, pessoa muito importante da minha formação. Eu não esqueço que, vendo a curiosidade dele, toda vez que ele via um distúrbio hidroeletrolítico, eu falei assim, mas por que ele sempre me questionava, por que o paciente tem isso? E eu falei assim, gente, mas é só um distúrbio hidroeletrolítico, vamos só corrigir. Assim, a curiosidade me instigou a ser mais crítico na condição dos pacientes, então essa é uma coisa que eu carrego, que eu aprendi muito com o Matheus, é uma honra ter ele aqui participar com a gente. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Matheus. É até engraçado você falar, né? Que eu acho que eu não me dei conta de quanto isso deve ter acontecido com uma certa frequência, né? Mas eu agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Fico muito feliz de participar da sua formação e espero contribuir um pouquinho aqui no podcast. Bom, pessoal, então vamos para o nosso caso. O paciente de hoje é um homem de 55 anos, ele é motorista de caminhão. De comorbidades, ele tem obesidade, ele é hipertenso há 15 anos e ele tem diabetes mellitus do tipo 2 há 12 anos, mas ele não sabe relatar muito bem como está o controle dessa comorbidade. De medicações de uso contínuo, ele usa a losartana, 50mg 2 vezes ao dia, hidrocoltiazida 25mg de uma vez, metformina 2 gramas dia e insulina NPH 23 unidades pela manhã e 12 unidades à noite. O paciente procura atendimento médico informando que há 2 semanas ele tem apresentado dor lombar persistente de moderada a forte intensidade e não consegue identificar na história um fator desencadeante. Ele também relata que não existem e também não relata fatores de melhora ou de piora. Ele relata que há alguns dias tem irradiação da dor para a face posterolateral do membro inferior direito, com extensão até o pé. Ele nega alteração de sensibilidade ou perda de força no membro. Relata também hiporexia e que há 10 dias tem apresentado episódios de febre pelo menos uma vez ao dia, termometrando em até 38,2 graus Celsius. Ele relata também que há um mês ele teve uma infecção de pele, foi uma foliculite na nádega direita. Ele tratou sem avaliação médica, estava em uma viagem de caminhão e optou por tomar amoxicilina com clovulanato por conta própria, pois estava em viagem e tinha medicação no seu caminhão. Ao exame físico, o paciente está até normotenso, né, 130/80, ali no limite superior, uma frequência cardíaca de 98, uma frequência respiratória de 18 e uma temperatura axilar de 37,9. Ele está em regular estado geral, tem mucosas úmidas, normocoradas, está vigio, consciente, orientado, tem a dor localizada na coluna lombar, que é reprodutível à palpação, e quando ele faz mobilização ativa de rotação e flexão do tronco, ele também queixa-se da dor. Nessa avaliação, o paciente não tem alterações sensitivo-motoras nos membros inferiores e também não tem alterações em reflexos profundos. No aparelho cardiovascular e respiratório não tem queixas, o abdômen é inocente e ele tem os membros inferiores com edema uma cruz em 4, com dermatite ocre bilateralmente. Matheus, como é que você trabalha, né, essa história clínica, como é que você levanta os problemas desse paciente para a gente seguir na condução? Bem, Matheus, pelo que você traz da história desse paciente, a gente tem um contexto, né, igual, acho que deve ser um padrão da gente acompanhar nos casos do PULS, né? Então a gente tem um homem adulto, né, de 55 anos, ele é um paciente já obeso, previamente portador de uma hipertensão arterial sistêmica e um diabetes tipo 2, insulino dependente já, né, num pós-tratamento de uma foliculite com antibiótico oral. Né? E dessas comorbidades, né, ele vem para nós com uma queixa de uma lombalgia, né? A gente sabe como a obesidade, ela, como passado mórbido, é relevante para a história, né? E a gente sabe também que, dentre essas duas comorbidades, né, da hipertensão e do diabetes, o diabetes mellitus é uma comorbidade ainda mais relevante, né, no sentido de que o diabetes tem uma múltipla repercussão sistêmica, né? A gente sabe que como ele traz alterações micro e macrovasculares, né? De acordo com o seu descontrole, né? Isso também impacta na forma como o nosso sistema imune ele trabalha, né? Então a gente sabe que o diabetes é uma doença que traz uma supressão de produção de citocinas, é uma doença que traz defeitos em recrutamento de leucócitos, no reconhecimento de patógenos, traz uma disfunção de neutrófilos e macrófagos, além de atrapalhar o funcionamento do nosso sistema complemento e anticorpos,
né? E outra coisa que é importante que você traz na história é o passado recente dele ter feito um tratamento de uma foliculite, né? A gente sabe que a foliculite é uma infecção que acontece próximo ali do folículo piloso, né? E ele serve como uma porta de entrada para germes, né? Então isso é uma coisa relevante que mais para frente vai nos ajudar na condução do caso, né? E se a gente for abordar esse caso fazendo elencando, né, uma lista de problemas, a gente vê que o que mais chama atenção na história, o que traz ele ao atendimento, no pronto atendimento para nós, né, é uma lombalgia, né, uma lombalgia aguda com menos de 6 semanas de evolução, né, e que traz para nós sinais de alarme que nos fazem saltar os olhos para pensar que não é uma lombalgia simples, né? É uma paciente que vem com febre, é uma paciente que vem com uma dor que traz um padrão radicular, né, de acometimento ali de dermatomos, né? Pela descrição da história, a gente vai elencando L4, L5, S1, né? E é uma paciente que tem um histórico de imunossupressão, que é o diabetes, provavelmente não controlado, é um paciente caminhoneiro, tinha uma amoxicilina que tratou uma foliculite ali no caminhão, né? Vai saber como é que ele guarda essa insulina para tratar esse diabetes, né? E ainda traz na história que é um tratamento irregular. Legal, Matheus. Então a gente elenca o problema desse paciente como uma dor lombar. E aqui eu acho importantíssimo isso que você mencionou, dor lombar com sinal de alarme, né? Muito comum, né, essa queixa, uma das queixas mais comuns em prontos atendimentos, e quase 90% das vezes, né, vai ser uma queixa que a gente não vai identificar uma causa específica e muitas vezes vai ficar na conta ali do mecânico, né? Mas é muito interessante que a gente consiga perceber quais são aquelas dores lombares que precisam de uma avaliação a mais, precisam de um cuidado a mais na avaliação, e aqui você já elencou do nosso paciente, principalmente a febre associada, né? Explora isso um pouco mais pra gente. Bem, como você disse, né, a gente sabe que a dor lombar é uma queixa extremamente comum, né, em pronto atendimento, em atendimento ambulatorial, né, e a imensa maioria das vezes a gente não vai chegar a um diagnóstico muito preciso, né, a gente sabe que tem uma certa dificuldade de correlação de imagem, né, com a clínica de um paciente que vem com dor lombar, né, e apenas cerca de ali 10% dos casos a gente vai chegar a um diagnóstico um pouco mais preciso, né, e um pouco mais específico como causa de dor lombar. A gente sabe que na maioria das vezes é uma dor lombar de padrão inespecífico, tem alguns fatores de risco associados, né, na imensa maioria das vezes o paciente traz para nós um contexto que leve a padrões de dores mais comuns, né, como dor de padrão miofascial, uma dor decorrente de um quadro de uma osteoartrose, né, e a gente sabe que temos, né, diversas estruturas ali na região lombar, né, de coluna lombar, que podem gerar dor, né. Então, se a gente for abordar o caso, né, ou qualquer queixa, na verdade, de dor lombar, a gente sabe que ali na região, né, os ligamentos intervertebrais podem gerar dor, as fibras, né, ali ao redor do disco vertebral, no ânulo fibroso, podem gerar dor, né, assim como as herniações, as facetas articulares, superior, a musculatura paravertebral, fáscia, vasos sanguíneos, raízes nervosas, a pele, né, então há uma miríade, né, de estruturas ali conectadas, né, na região lombar que podem gerar dor, além, né, de padrões de dores que a gente sabe que podem se mostrar como uma dor referida na região lombar e que às vezes não estão ali diretamente visíveis, não, ou imagináveis que a gente possa pensar que sejam acometidas, né? Então, por exemplo, o rim, quando tem um acometimento, né, ele pode gerar uma dor referenciada, assim como o músculo psoas, que é um pouco mais profundo, né? Assim como alguns órgãos pélvicos, né? Então, o trato ginecológico feminino, a próstata, né? Então, a gente sabe que tem uma série de estruturas que, quando tem algum acometimento patológico, podem gerar uma dor, seja localizada, né, ou seja referida na região. Né, e uma imensa quantidade de processos patológicos podem fazer isso, né, se a gente for pensar nessas estruturas que estão ali mais próximas, né, então injúrias musculoligamentares, alterações degenerativas, né, herniações de disco, a estenose de canal espinhal, alterações de coluna como escoliose, espondilolistese, metástases ósseas nas vértebras, infecções locais nas mais diferentes apresentações, doenças reumatológicas, né, aí destacando a espondilite anquilosante, né, como outras que podem afetar articulações ali, né, como as sacroiliacas, né, assim como as doenças, né, de órgãos intraabdominais, né, então a aorta, né, aneurisma, dissecção de aorta, uma pielonefrite complicado com abscesso, né, só que nessa imensa quantidade de situações que podem acontecer, né, sabendo que na imensa maioria das vezes a gente vai ter uma dor inespecífica, né, a gente tem que se atentar àquilo que pode trazer mais especificidade para levantar uma suspeita de que seja uma estrutura um pouco mais nobre, com um risco maior para o paciente, que
precise de uma atenção e de um atendimento mais preciso, né? Por isso que a gente fala de red flags, né? Ou bandeiras vermelhas, coisas que sinalizem para nós alarme. Legal, Matheus. Então, antes de você mencionar quais são essas bandeiras vermelhas, eu acho que é importante pro ouvinte já filtrar um pouco antes da gente falar os nomes das bandeiras vermelhas, especificamente quando é que a gente vai pensar que isso pode ser uma bandeira vermelha. E aí a gente tem 3 situações, basicamente, né? São aquelas situações que são doenças sistêmicas que podem estar acometendo a coluna lombar. E aqui a gente está falando principalmente de neoplasias, de doenças inflamatórias como a espondilite anquilosante e doenças infecciosas. A gente tem a discite, espondilodiscite e, por exemplo, a tuberculose até, né? Então essa é uma das situações. Outra situação, quando existem sinais neurológicos, alterações neurológicas que se correlacionam com a presença da dor lombar. Então isso também é uma bandeira vermelha interessante de ser levantada. E a terceira situação é quando a dor lombar, ela gera repercussões biopsicossociais no paciente. Isso pode levar a uma amplificação da dor, um aumento do consumo de recursos de saúde, afastamento do trabalho, né, redução da produtividade. Então, se a gente está diante dessas 3 situações, e essas situações vão ter descritores, vão ter achados que vão nos direcionar, né, para essa possibilidade que o Matheus vai comentar, a gente deve levantar as bandeiras vermelhas para ampliar a investigação desse paciente. Quais são, Matheus, essas bandeiras vermelhas? Certo. Então, no contexto, para a gente pensar no acometimento, né, de uma dor lombar por uma doença multissistêmica, né, a gente sempre tem que lembrar, né, das neoplasias, né, a gente sabe que muitas delas, né, elas se apresentam como um acometimento secundário na coluna lombar com metástases, né, então o histórico prévio de neoplasia já é muito relevante clinicamente. Os traumas como um todo, né, a gente sabe que dependendo da cinética do trauma, eles podem gerar repercussões na coluna, como fraturas, desalinhamentos importantes, né, a idade avançada como fator de risco, né, tanto para a osteoporose, que é uma doença relevante no contexto de idosos, né, de sexo feminino, entre outros fatores de risco, assim como um contexto para pensar em mecanismo neoplásico, né? Perdas ponderais, que também podem sinalizar doenças que gerem acometimento inflamatório multissistêmico, né? Seja ela localizada apenas em coluna disseminada sistemicamente, né? As imunodeficiências, né? Que também são fatores de risco para a gente pensar em mecanismos infecciosos, né? A gente sabe que a perda de um funcionamento de um sistema imune pode ser catastrófica em região de coluna lombar, né? E a osteoporose, né? Como uma doença que acomete um padrão específico de uma população, né? E a gente sabe que a apresentação de uma dor lombar nessa população ela é relevante para a gente pensar em mecanismos relacionados a essa doença, como fraturas e por aí vai. Pacientes que fazem uso de drogas endovenosas, né? Então, isso é relevante, abre portas de entrada para a gente pensar em patógenos que podem, né, cair na corrente sanguínea e se alojar na coluna lombar, né, pacientes usuários de corticosteroides ou medicações imunossupressoras, né, tanto como fator de risco para osteoporose como para porta de entrada, né, ou facilitação, né, de infecções, a presença de febre, né, como a gente comentou, pacientes que apresentam piora da dor em repouso ou à noite, né, isso também pode denotar para nós uma doença de padrão inflamatório, né, pacientes com déficits neurológicos, como você comentou, então anestesia em célula, que vai sinalizar uma síndrome de caloquina, né, paresia de membros inferiores, uma disfunção esfincteriana, seja incontinência ou retenção, né, alterações de marcha, né, assim como outras, né, sintomatologias que também podem sinalizar para nós, né, a sudorese noturna, a lombalgia de ritmo inflamatório, como a gente comentou, né, e isso que você comentou em relação às pessoas que apresentam, né, uma bandeira que sinaliza para nós um quadro biopsicossocial que, associado à dor, pode se prolongar e se intensificar de uma maneira desproporcional, né? Então isso também a gente precisa ficar atento. Na literatura, né, a gente vai procurar, a gente encontra as yellow flags, né, quase que semelhante, né, às red flags, mas que vão sinalizar para nós uma dor que, na maioria das vezes, vai ser uma dor aguda, né, mas ela pode se cronificar. Então sempre lembrar do paciente que no basal já tem uma dor de intensidade mais elevada, apresenta distúrbios de sono, paciente com quadro depressivo ou ansioso, né, pacientes que tendem a catastrofizar a dor, né, tem insatisfação com o trabalho, baixo suporte social, baixo status econômico, pacientes que já fazem uso de opioides ou têm uma conduta de abuso dessas medicações, né, pacientes que apresentam um estilo de vida sedentário, pacientes mais irritáveis, né, e apresentam relações tóxicas
tóxicas no seu meio de convívio, né? Então, tudo isso podem ser fatores que levem a pessoa a cronificar a dor, intensificar a dor, lembrando que a dor, né, ela não vai estar presente só no mecanismo nociceptivo localizado, né, ou referido, mas a gente sabe que como a sinalização central, né, pode gerar uma amplitude dessa dor ali localizada, então sempre se atentar nessas apresentações, tanto as red flags para a gente pensar no mecanismo de doença mais intenso, mais grave, mais preciso, que a gente precisa dar uma atenção, né, quanto as yellow flags que vão sinalizar esse padrão de cronificação e uma dificuldade, né, da gente fazer um controle adequado. Legal, Matheus. Para a gente trazer um pouco mais de dados a respeito dessas bandeiras vermelhas, como você levantou, a série de artigos, né, do The Rational Clinical Examination da JAMA traz alguns dados de sensibilidade e especificidade que são muito interessantes para a gente dar mais informação quando a gente estiver diante desses pacientes com essas bandeiras vermelhas. E aí no artigo que eles falam sobre dor lombar, eles colocam que a história de câncer em pessoas com mais de 50 anos tem uma sensibilidade de 31%, uma especificidade de 98% para predizer uma neoplasia subjacente àquela dor lombar, né, como causador. E isso dá uma razão de verossimilhança de 15, ou seja, um poder de acurácia para favorecer esse diagnóstico muito bom, né? Para afastar não é bom, né? Então, se o paciente não tem esses dados, não quer dizer que ele não tem uma neoplasia. A gente não consegue afastar quando o paciente não vem com esse dado já. E para predizer infecção, né, uma outra causa de doença sistêmica associada à dor lombar, a febre é o principal achado, né? E é o que está presente no nosso caso. Então, a febre é um sinal de alarme para predizer infecção bacteriana, principalmente. Está presente em aproximadamente 50% das vezes nas causas bacterianas, 28% das vezes da infecção vertebral por tuberculose, e aí, quando a gente tem um abscesso epidural, até 83% das vezes. Uma grande parte das outras etiologias de dor lombar tem mecanismos não inflamatórios, e o predomínio aqui acaba sendo mecânico, a especificidade da febre pode ser tão alta quanto 98%, apesar de provavelmente esse dado ser superestimado. E aí, quando a gente considera esses dados, a gente pode ter uma razão de verossimilhança de até 25 para predizer infecção bacteriana quando a gente associa febre e dor lombar. É interessante que grande parte das infecções que chegam até a coluna, elas têm duas formas, né? Ou é hematogênica ou é instrumentação local, né? Uma pós-manipulação. Mas como é hematogênica, a gente tem que buscar, né? Como no nosso caso a gente tem um histórico de uma infecção de pele, a gente tem que buscar, né? Na história desses pacientes que se apresentam com dor lombar e febre, um histórico seja de uma pielonefrite, seja de uma infecção de pele, seja uso de catéteres endovenosos, drogas injetáveis, né? Buscar as portas de entrada, como você já mencionou, né, Matheus? Outro achado, né, interessante que esse artigo do The Rational Clinical Examination traz é sobre os achados de alterações neurológicas, né, lesão neurológica. Aqui eles comentam sobre o sinal de Laseg e outras alterações com acometimento de L5, S1, L4 também, para predizer herniação discal. E aqui é um pouco frustro, porque muito utilizado, né, o sinal de Laseg, muito ensinado nas escolas de medicina, mas a gente vê que ele tem uma razão de verossimilhança de 1,3 para predizer a presença de uma herniação discal. Ou seja, praticamente não muda a probabilidade da presença dessa alteração. E por que isso, né? Porque apesar de o sinal de Laseg ser muito reprodutível, né, então várias pessoas fazendo esse exame vão conseguir encontrar o sinal positivo, e apesar de ser sim frequente nesses pacientes, então pacientes com herniação lombar, com patologia da coluna lombar, com cometimento de raiz, podem apresentar com frequência esse achado, ele é pouco específico do ponto de vista que, para um achado ser acurado, ele precisa ser positivo em quem tem a doença e negativo em quem não tem a doença. E aqui se eu estou falando de herniação discal, como a doença analisada, né? Ela está longe de ser a única situação que vai gerar esse acometimento de raiz. Então, como várias doenças podem gerar esse acometimento, o achado do exame físico não consegue predizer uma doença. No máximo, ele vai mostrar para a gente um mecanismo. Provavelmente a raiz está irritada, e é isso, né? Nós não conseguimos chegar a uma etiologia de doença através desses achados do exame físico. É que eu estou falando da dor ciática, do sinal de Laseg,
E eu tô falando também de dorsiflexão do pé, de dorsiflexão do hálux. A própria flexão plantar também não consegue ter esse poder discriminatório com o acometimento mais de S1. Então, esses achados negativos, né, de força, então, déficit motor, ele não consegue predizer a etiologia, ele consegue falar mais sobre mecanismo de lesão, topografia de lesão. Seguindo, né, a gente tem a síndrome da cauda equina, é rara, então a gente tem uma manifestação em 0,004% de todas as dores lombares, mas, né, quando o paciente apresenta, é sim um sinal de alarme, sem dúvida, né, ela se associa a um achado de compressão relativamente importante e comumente está associado, né, à retenção urinária, à redução do tônus do esfíncter nasal, né? Então, a gente consegue somar, né, esses achados e entender que muito provavelmente ali, já abaixo da formação medular, né, ali nas projeções de raízes, a gente consegue identificar uma compressão. Quando a gente associa todos esses achados, é um sinal de alarme muito importante. Aqui a gente já comentou, né, Matheus, sobre o que é mais comum, o que é menos comum. É só para dar um pouco mais de número pro ouvinte. Desses pacientes todos, né, nós já comentamos que 85% das vezes a gente não vai conseguir encontrar uma etiologia bem definida para a dor lombar. E dentre aqueles que a gente consegue, tudo é menos de 5%. Então, para vocês verem quão difícil é chegar a esse diagnóstico, né? Então, desses pacientes, 4% terão fraturas por compressão, normalmente por fragilidade, compressão osteoporose, como você comentou. E aí, para predizer osteoporose, a gente tem 2 dados importantes. Para predizer dor lombar, com fratura por fragilidade, por osteoporose, a gente tem paciente ser usuário de corticoide como um fator importante e ter 70 anos ou mais, também como fator discriminador importante. 3% terão espondilolistese, 0,7% terão doenças neoplásicas na coluna, e aí pode ser primária ou secundária, né? E 0,3% espondilite anquilosante e 0,01% terá infecção vertebral ou discal ali relacionada. Então, são etiologias raras, né? Mas que, pelo potencial de ou alta morbidade ou alta mortalidade, não podemos deixar passar quando a gente tem esses sinais de alarme. Bom, Matheus, então a gente já discutiu aqui a dor lombar, né? Então, acho que esse é o problema guia do nosso caso clínico. Discutimos quais são os sinais de alarme que estão presentes também no nosso caso clínico. E aqui eu gostaria que você avançasse nas hipóteses diagnósticas para o nosso paciente e já propusesse a propedêutica para ele, para a gente seguir na investigação. Bem, Matheus, você trouxe para nós muito bem, né, em relação às causas, né, mais relevantes que a gente tem. E aí, no que a gente retoma, né, da história do paciente, a gente sabe que ele é um paciente que ele se apresenta com essa lombalgia aguda, né, e os principais sinais de alarme que chamam atenção para ele, né, além da imunossupressão do diabetes, a presença de um quadro febril associado em déficit neurológico, né. Então, a presença do quadro febril sempre vai trazer para nós a possibilidade de cogitar um mecanismo inflamatório, né, seja ele na sua apresentação de mecanismo inflamatório infeccioso, né, inflamatório autoimune ou inflamatório neoplásico. Né? Então, como primeira dessas possibilidades, eu pensaria realmente no mecanismo inflamatório infeccioso, considerando a febre, a porta de entrada prévia dele e a imunossupressão que ele se apresenta. Né? Então, se a gente for pensar, né, nos quadros infecciosos que acometem a região da coluna lombar, né, sempre pensar, né, nas possibilidades da espondilite, né, pensando especificamente na inflamação da vértebra, né, mais comumente, né, do corpo vertebral e das facetas, né, a discite sozinha, né, que pode acontecer, né, e o mais comum da gente ver é a combinação desses dois, né, que é a espondilodicite, ou seja, o acometimento da vértebra, né, superior no seu platô inferior e da vértebra inferior no seu platô superior, né, e o disco associado, né. Também a possibilidade de um abscesso epidural ou paravertebral, né, então esses dois acometimentos que também podem vir sozinhos ou associados, né, como espondilodicite, como uma discite, né? Então, acho que o primeiro mecanismo que eu pensaria para esse paciente seria esse, né, por esses fatores de risco. A apresentação com febre, como você trouxe, que traz uma especificidade muito alta para o achado, né? E o histórico prévio, né, do tratamento do quadro infeccioso, né? Pensando em mecanismo autoimune, talvez algo que mereça uma lembrança seria a espondilite anquilosante mesmo, né? É uma doença que acomete mais comumente homens, né? Um pouco mais jovens do que a apresentação do nosso paciente, mas que podem ter uma apresentação
um pouco mais tardia, né? E realmente região de coluna lombosacra, em sacro, né? Mais comumente apresentação em sacroiliacas, né? Que não parece ser tanto um direcionamento do que ele traz para nós de queixa, né? Mas eu acho que é interessante a gente lembrar, mas como hipótese bem mais secundária, né? E o mecanismo neoplásico também é um pouco menos comum da gente pensar ou da gente levantar, né? Apesar de estar aí nos mecanismos inflamatórios. A gente sabe que as metástases, no geral, a apresentação vem com quadros álgicos e déficits neurológicos, não tanto com febre, né? Mas se fosse para a gente levantar uma possibilidade, né? Sempre lembrar da neoplasia secundária com acometimento ósseo, né? E aí, num homem de 55 anos, grande possibilidade da gente pensar na próstata, né? Como sítio primário, né? Assim como dentre as neoplasias hematológicas, lembrar do mieloma múltiplo, que é algo razoavelmente comum da gente encontrar, né? Então, de todos esses mecanismos inflamatórios, e aí não pensando numa causa não específica, provavelmente não está nos 85% inespecíficos, né? Eu pensaria no mecanismo inflamatório infeccioso, pensando aí mais comumente numa espondilite, uma discite ou a combinação dos dois, né? E para esse direcionamento de provável etiologia, né, para o nosso paciente, né, eu particularmente solicitaria inicialmente um hemograma completo, né, ele vai trazer para nós informações em relação a recrutamento de leucócitos, né, e desvio, marcadores inflamatórios, né, então PCR, VHS talvez seja interessante, né, um básico de função renal e íons mais relevantes, né, hemoculturas, que nesse ponto eu acho que é muito relevante da gente ter, né, a gente sabe que esse exame, né, para uma apresentação infecciosa em coluna lombar é muito relevante inicialmente, né, e talvez seja interessante a gente pedir uma radiografia de coluna lombosacra, a pay-per-view, né? Às vezes a gente vai estar num cenário, né, num ambiente mais secundário, a gente não vai ter acesso inicialmente a um exame de imagem um pouco mais refinado, né? Mas se eu tivesse acesso a um lugar mais refinado, eu pediria com certeza uma ressonância de coluna lombosacra. Legal, Matheus. Bom, nosso paciente realizou exames. Ele tem inicialmente uma hemoglobina de 15,4, um hematócrito de 45, sem alterações em IPCM, DSM, NTW. Leu os leucócitos de 2.600, com um predomínio de neutrófilos, 63%, 40% bastonetes, linfócitos 10%, plaquetas 230.000, função renal e hepático normais, sem distúrbios hidroeletrovísticos e ácido-base relevantes. Tem uma PCR de 36, aqui no caso o valor de referência 0,5. As culturas foram solicitadas e coletadas, mas ainda estão em andamento. E o paciente tem uma radiografia de coluna lombar e sacroiliacas que mostra apenas alterações degenerativas leves em L4 e L5. E aí, Matheus, como é que esse exame te ajudou? Bem, né, então você traz para nós uma leucocitose com um certo desvio, né, bastão de 8%, uma neutrofilia, né, e a gente sabe que o PCR, né, essa prova de atividade inflamatória, ela é muito importante para nós nesse contexto, né, além da febre como fator de especificidade para o caso, né, a gente tem um direcionamento para um mecanismo confirmatório, né, um mecanismo inflamatório, né, e a PCR favorecendo isso, né? Acho que não foge um pouco do que a gente pensou, né? Agora, a radiografia acho que talvez não surpreende tanto, né? O quadro agudo, né? A gente não esperaria alterações tão gritantes, né? Que poderiam favorecer a etiologia, o mecanismo infeccioso para ele, né? Então, acho que a ressonância para ele mais para frente é importante. Legal. Interessante, né? Sobre essa questão que você levanta da ressonância, né? Eu fui buscar a respeito disso uma revisão publicada no Annals of Internal Medicine, lá de 2002, ela traz dados bem completos sobre a acurácia dos exames de imagem na avaliação da dor lombar. Essa revisão, publicada lá nesse ano de 2002, foi feita através da plataforma Medline e levanta críticas que são comuns aos estudos de acurácia diagnóstica, né? A gente tem, mais recentemente, publicado o Quadras 3, então é um guia para como analisar e realizar estudos de acurácia diagnóstica, e a gente vê que há muito tempo isso já é uma crítica, porque a gente não consegue ter bons estudos para definir isso, né? E aí, quais são as irregularidades desses estudos identificados por essa revisão? Irregularidade no uso de método de referência, padrão O, conhecimento do diagnóstico final pelo examinador, então o examinador não estava cego ao exame inicial e ao exame padrão ouro, então ao analisar o padrão ouro ele já sabia qual tinha sido a análise inicial, isso poderia gerar um viés na análise. E também o viés de espectro, né, que é o conhecimento que é, na verdade, a análise de pacientes sabidamente doentes comparado com pacientes sabidamente saudáveis, né? Isso vai gerar uma superestimativa das sensibilidades e especificidades desses testes. Sabendo disso, né, os valores que o estudo levanta, né, como sensibilidade, especificidade e razões de verossimilhança, a gente tem que
a radiografia, né, tem uma sensibilidade que pode chegar a 80% e uma especificidade entre 50% e 60%. O que isso representa para a gente em razões de verossimilhança? 1,9 de razão de verossimilhança positiva e 0,3 de razão de verossimilhança negativa. Ou seja, desempenha mal, né? Desempenha mal para predizer a infecção na radiografia. E para câncer, já é um dado que é um pouco mais impreciso, porque tem divergência, né? Então, uma sensibilidade de 60% e uma especificidade já maior, ali de 95% ou mais. Talvez pela capacidade de visualizar as erosões ósseas, as lesões líticas que podem se apresentar, né, na radiografia também. Então, um achado dessas erosões, dessas lesões líticas na radiografia já pode ter um impacto positivo, uma razão de verossimilhança positiva, relevante, até 12 descrito nesse estudo, mas não consegue afastar um 0,4 de razão de verossimilhança negativa. Aí a gente pula, né, para o outro exame que você comentou, que seria o preferencial. Aí sim, né, a gente tem uma sensibilidade de 96% para infecção e uma especificidade de 92%, né? Então, um exame positivo, ele tem uma razão de verossimilhança de 12, né? Então, prediz bem a possibilidade desse diagnóstico e afasta também com uma razão de verossimilhança negativa de 0,04. O mesmo para câncer, né? O exame para câncer é 80% a 90% de sensibilidade e 90% a 97% de especificidade. Também desempenhando muito bem, tanto para confirmar, para favorecer, quanto para afastar o diagnóstico. E aí alguém pode estar se perguntando aí, né? Mas e a tomografia? A tomografia, na verdade, ela tem pouco estudo para falar, de fato, de mecanismo, câncer e infecção. Ela consegue falar de estenoses no canal medular, né? E de herniação de disco. Para isso, né, para a herniação de disco, ela tem um desempenho moderado, com uma razão de verossimilhança de 2 a 7, e também não consegue afastar, com uma razão de verossimilhança negativa de 0,1, até ok, mas em alguns outros estudos chegando até 0,5, que seria um desempenho ruim. E para falar sobre estenose de canal medular, aí sim ela pode desempenhar bem. De moderado a bem para favorecer, com a razão de verossimilhança de 4 até 20, em alguns estudos, mas numa razão de verossimilhança negativa, por de 0,1. Então, a gente percebe que a ressonância, sem dúvidas, é o melhor exame, né, para esse perfil de queixa, para esse perfil de paciente. E aí, lendo, né, todo esse estudo, o que o Colégio Americano de Radiologia recomenda, né? Porque eles têm aqueles documentos que eles soltam periodicamente de quão apropriado é cada exame para cada queixa, né? Então, eles recomendam que aqueles pacientes com dor progressiva ou persistente, mesmo após 6 semanas do manejo clínico, com ou sem sinais neurológicos, que podem ser candidatos à cirurgia, a depender do achado, a ressonância sem contraste é um bom exame. E aí, aqueles pacientes que têm fatores de risco, importante, daqueles que a gente já destrinchou aqui, o exame mais indicado é, sem dúvida, a ressonância, mas eles até recomendam também a tomografia sem contraste, quando, né, não está disponível a ressonância. Então é interessante a gente conhecer esses achados para conseguir indicar, né, bem como o Matheus mencionou, né, radiografia ali no setor secundário, mas sem dúvida na disponibilidade a ressonância é sim o melhor exame para esse perfil de paciente. Matheus, então a gente já sabe, né, qual que é o próximo exame que a gente vai pedir para o nosso paciente. Nós temos a suspeita do mecanismo infeccioso, né, para ele como mais forte, e além da ressonância, né, a gente precisa ir atrás do agente causador, né, do patógeno. Como que a gente faz isso? Bem, Matheus, um ponto muito importante que a gente sempre vai encontrar em muitos guidelines de investigação de possíveis infecções, né, de coluna, de disco, de vértebra, né, a hemocultura, ela realmente é um exame padrão, né, que a gente sempre deve se atentar e solicitar para esses pacientes, né. Um dos guidelines que eu acabei encontrando, né, ele traz a recomendação da gente fazer a coleta das hemoculturas em até maiores quantidades do que a gente faz habitualmente, né, mais do que apenas 2 amostras, né, como geralmente é coletado, né, com uma melhora de perfil, né, e de capacidade de encontrar o agente causador, né, quando a gente coleta 4
frascos, né? Então isso é uma coisa importante. Até 70% dos pacientes, eles podem ser capazes da gente encontrar o patógeno causador nas hemoculturas, mas a gente sabe que às vezes pode ser muito difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico microbiológico apenas por hemoculturas. Muitos pacientes às vezes podem se apresentar para nós já em uso de antibiótico, né? Ou quando a gente vai assumir um caso, né? A gente já encontra um paciente, né, na transição de cuidados com o uso de antibiótico, que atrapalha um pouco a possibilidade da gente precisar qual agente está fazendo, está causando, né, o quadro infeccioso, né. Então, em caso, né, de incapacidade de uma hemocultura inicialmente dar o diagnóstico para nós, né, sempre lançar a mão de uma nova recoleta, claro, né? Mas também pensar na possibilidade de fazer uma amostragem um pouco mais invasiva, né? Então a gente sabe que os pacientes que fazem infecção, né, de região de coluna lombar, de disco, de vértebra, né, eles podem complicar com coleções, né? Então a possibilidade de uma coleta, uma amostragem, né, percutânea, né, é sempre possível. Na impossibilidade, né, da gente ter uma cultura positiva, mesmo diante de uma amostragem invasiva, né, e em contexto de pacientes com uma suspeita clínica de agentes mais atípicos, né, a gente também pode lançar a mão de testes sorológicos, né? Então, agentes como a brucela, a bartonella, a coxiella, né, que são agentes que eventualmente podem causar endocardite infecciosa. Até se a gente ler os guidelines de endocardite, a gente vai encontrar a possibilidade do teste sorológico naqueles pacientes que têm uma epidemiologia, que têm culturas negativas, né, e a gente ainda não encontrou o agente, né? Assim como o sequenciamento de PCR, né, também é uma possibilidade. O GeneXpert, que é uma nova metodologia, um pouco menos acessível, né, da gente encontrar, né, mas que é possível de lançar a mão se a gente tem um recurso um pouco melhor, né? Então, em resumo, hemoculturas para todo paciente, repetir hemoculturas se a gente tiver culturas inicialmente negativas para uma sepse, e na impossibilidade de diagnóstico microbiológico, coleta guiada, né, por imagem, ou então uma coleta aberta. Legal, Matheus. Então, o nosso paciente conseguiu já realizar a ressonância de coluna lombar, e o laudo é o seguinte: foi identificado hipossinal em T1 e hipersinal em T2/STIR, indicando a substituição de medula óssea gordurosa por edema inflamatório, irregularidade e erosões das superfícies das placas terminais inferiores de L4 e superiores de L5, redução da altura discal entre L4 e L5, hipersinal em T2 nesse espaço discal, e após a administração de contraste foi observado o realce intenso e heterogêneo do disco e das vértebras adjacentes. Tem também a presença de densificação com coleções líquidas, representando abscessos nos tecidos moles anteriores e laterais a L4 e L5, podendo envolver o músculo do psoas, tecido inflamatório ou coleção purulenta no espaço epidural anterior, que pode causar compressão do saco tecal e das raízes nervosas de L5 à direita. E aí a conclusão, né, do exame é sinais de espongilodicite, o nível de L4 e L5, caracterizados por erosões das placas terminais, edema ósseo reacional e realce inflamatório discal, associado a pequeno componente epidural anterior. Matheus, aqui a gente praticamente dá o nosso diagnóstico, né? É realmente uma espongilodicite infecciosa, piogênica, e antes, né, da gente propor o nosso tratamento com antimicrobiano, a gente precisa saber quem que a gente trata, né? E aí, para falar sobre isso, a gente tem que se basear em banco de dados, né, coortes que vão avaliar quais são os agentes principalmente relacionados a esse diagnóstico. E aqui eu levantei 2 estudos, um italiano, que avaliou a microbiologia de 98 pacientes com espongilodicite infecciosa, e aí nesse caso foram excluídos pacientes vítimas de trauma com história de manipulação cirúrgica, que é mais ou menos o perfil do nosso paciente, né? E na análise de dados de 14 anos, ele encontrou a distribuição de patógenos com predomínio de Staphylococcus sensível à meticilina, sendo 27 dos 53 casos identificados nessa coorte. 7 casos eram de Staphylococcus resistente à meticilina, um caso de Staphylocoagulase negativo, 4 casos de Streptococcus, 4 casos de Enterococo, 4 casos de E. coli e 4 casos de outros gram-negativos. Então a gente vê aí um predomínio importante, mais de 50% das vezes vai ser o Staphylococcus, a maioria das vezes desse Staphylococcus sensível à meticilina. E aí tem um outro estudo espanhol, já um pouco mais antigo, publicado em 1999, avaliou também esse perfil microbiológico nos pacientes com infecção de coluna vertebral, excluiu pacientes também com infecção por germes atípicos, esses pacientes que você mencionou ali no final, brucela, enfim, esses não foram incluídos no estudo, tá? Os pacientes com tuberculose também não, e também foram excluídos pacientes com manipulação cirúrgica e usuários de drogas injetáveis.
também se assemelha um pouco com o perfil do nosso paciente. Nesse estudo, 40% dos pacientes tinham infecção por estafilococo, sendo que a grande maioria Staphylo aureus. Foi incluído no grupo também o Staphylo epidermidis, mas representando menos de 10% dos casos. Streptococo, e aí o grupo Streptococo, né? Não uma bactéria específica, 20% dos casos. E os bacilos gram-negativos também 40%. Então aqui, nesse estudo já ficou mais dividido, sendo 40% Staphylo, 40% bacilos gram-negativos, com predomínio para E. coli, seguida de Pseudomonas, Proteus, enfim, outros micro-organismos como Enterococcus fecalis, ficou apenas com 3% nessas duas septicadas, nessa segunda coorte, na verdade. Tô sabendo, né, Matheus, que a gente está diante de um paciente que muito provavelmente tem infecção ou por um Staph meticilíaco sensível ou por um bacilo gram-negativo que vem da comunidade. Quais são os antibióticos que você gostaria de propor para esse paciente e qual o tempo de tratamento que você acha adequado? Você acha não, né? Que é adequado de acordo com a nossa revisão. Bem, Matheus, a gente tem que ter um pouco em mente, né? Como é uma infecção profunda, né? De disco, de vértebra, né? Que a gente está lidando, né? Sempre pensar, né? Em como acontece a penetrância, né? Em que grau acontece a penetrância, né? Dos antibióticos nessa região, né? A gente sabe que isso vai impactar para nós até na escolha de tratamento ambulatorial, que a gente sabe que é um tratamento um pouco mais prolongado, né? Mas considerando, né, esse perfil microbiológico, né, pela cobertura de um Staphylo meticilino sensível, né, as primeiras escolhas, né, seria realmente oxicilina ou cefazolina, né, como terapia parenteral, né, na dose padrão, né, e considerando a cobertura de germes gram-negativos, né, a cefalosporina de terceira e quarta geração são as primeiras escolhas, né, então um esquema bom para esses pacientes, né, para cobrir BGN seria uma ceftriaxona, né, ou até um cefepime, se você considerar a exposição a antibiótico prévio, né, que ele teve, né, em alguns pacientes podem se apresentar, né, e o quadro de foliculite, né, que aí ganha um pouco mais de visibilidade para Pseudomonas, né, não seria errado, né. Então, o esquema inicial interessante para esse paciente que eu montaria seria uma oxacilina com ceftriaxona, dose padrão, né, ou então uma oxacilina e um cefepime, pensando em cobertura de Pseudomonas, se a gente considerar esses dois fatores de risco. Né? A gente sabe que pela dificuldade de penetrância o tempo tende a ser mais prolongado, né? Então, em alguns estudos a gente encontra, né, referências que estudaram 6 semanas de tratamento e estudos que fizeram tratamentos mais prolongados, podendo chegar a 12 semanas, né? E também teve estudos que fizeram uma comparação justamente com esses dois períodos, né? A gente sabe que tem um estudo de 2015, né, da equipe de Bernard, né, que traz para nós uma não inferioridade, né, do curso de 6 semanas comparado com 12 semanas. Então, na maioria das vezes, 6 semanas de tratamento, né, vai ser suficiente para a maioria dos pacientes, né, exceto eventualmente para pacientes que podem evoluir com complicações, né, e aí a extensão do tratamento para mais tempo pode ser interessante. Lembrando que nesse estudo, né, não teve uma prevalência maior de efeitos colaterais com essas medicações em cursos mais prolongados, né, foi efeitos adversos similares nas duas populações, né. Se a gente considerar germes mais atípicos, né, e aí pensando, né, na tuberculose ou em fungos, a gente vai precisar de um direcionamento um pouco melhor para esses agentes, né. A gente sabe que a tuberculose tem um esquema específico, né, o esquema HIP, com um esquema um pouco mais prolongado do que o tratamento padrão, né, de uma tuberculose pulmonar ou pleural, né? Assim como fungos, né? Se o paciente for um paciente com um perfil que encaixa, né, de imunossupressão, né, o tratamento de uma neoplasia hematológica, que é um pouco do perfil, né, os azóis, as ecnocandinas e a futericina como esquema de tratamento, né? E aí, no geral, né, a literatura vai trazer para nós que 2 semanas de antibiótico terapia para espondiloticites piogênicas não complicadas é interessante, alguns estudos até advogando, né, o início direto de antibiótico terapia oral, para alguns casos, né, em que você não tem realmente sinais de alarme para uma complicação, um desfecho desfavorável, né, mas considerando, né, o início da terapia parenteral, 2 semanas de tratamento com evolução, né, e aí a possibilidade de transição para um esquema antimicrobiano via oral para esse paciente para completar o esquema em casa. Legal, Matheus. E aí quem estiver ouvindo, né, até a gente se depara muito com essa dúvida na rotina, e agora, né, a gente vai dar o antibiótico, mas preciso ou não preciso indicar uma intervenção cirúrgica e tudo mais, e acaba que o clínico, ele nem sempre vai ter um amplo conhecimento de todas essas indicações, todas as formas de abordagem. A gente precisa sim fazer
uma conversa ali, seja com um ortopedista de coluna, seja com uma equipe de neurocirurgia. E para conversar sobre isso, a gente vai fazer a nossa primeira interconsulta do curso de clínica. A gente vai falar com a doutora Ana Gandolfi, vai falar sobre as indicações de cirurgia e coleta de material para microbiologia e tudo mais. Seja bem-vindo, doutora Ana Gandolfi. É a médica que nós contactamos para conversar sobre as indicações e abordagens cirúrgicas para o nosso paciente desse caso clínico. A doutora Ana é neurocirurgiã. Doutora, seja muito bem-vinda, se apresente e vamos conversar sobre esse paciente que a gente está conduzindo aqui, sobre hematoma lombar, que se apresentou com um quadro arrastado, associado à febre. Nos exames que nós realizamos, a ressonância indicou a possibilidade de uma espondilodicite. Nós estamos aguardando culturas. Vamos propor o início de uma antibiótico terapia empírica, a princípio, e queremos discutir com você a respeito das abordagens possíveis para esse perfil de paciente, como é que a gente vai intervir nele. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, por estar aqui conversando com vocês. Acho que essas discussões multidisciplinares, elas são sempre muito boas para todo mundo, né? Para quem está ouvindo, para a gente, todo mundo aprende. Então, muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu sou médica neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina. Atualmente, continuo lá, inclusive, como preceptora da residência médica. E a minha atuação, do ponto de vista acadêmico, é muito relacionada à urgência. Então, né, no pronto-socorro, enfim, a minha atuação principal com os residentes. Então, tá aqui falando esse tema é super importante porque é um tema que a gente pega, eu vou dizer assim, a cada mês, a cada 2 meses pelo menos tem um caso de espondilodicite, então é super importante a gente ter essa discussão realmente, e é uma doença que envolve muitas equipes sempre, né, então é super importante. A gente sabe que tem um atraso muito grande de diagnóstico, a maioria dos pacientes chega já com um quadro mais arrastado, porque acho que a maioria dos médicos não pensa na espondilodicite, então é super importante aí a gente estar discutindo sobre isso. Muito bom. Aqui a gente conduziu esse paciente, inicialmente, num primeiro momento, por celeridade, a gente realizou uma imagem mais simples, foi realizada uma radiografia, e em um segundo momento, com o paciente já internado, em ambiente de enfermaria, foi possível realizar uma ressonância. Você teria alguma outra sugestão para a gente investigar? Como é que é o papel do raio-x, como é que é o papel da tomografia, na sua visão, para a gente fazer o diagnóstico? Só para, quando a gente estiver reexposto a um caso semelhante, alguma sugestão? Eu acho importante você ter falado do raio-x, porque é uma coisa que a maioria dos grandes centros, às vezes, o pessoal esquece, né? Porque acha que, raio-x é bobagem. Eu tenho, por exemplo, acesso à tomografia. Do ponto de vista cirúrgico, o raio-x é bem importante pra gente, especialmente nesses casos, porque o raio-x a gente consegue avaliar muito melhor do que uma tomografia, por exemplo, embora ambos os exames, assim, pra quem estiver escutando, né? A gente tem basicamente 3 exames que a gente faz pra coluna. Raio-x, a tomografia e a ressonância. O raio-x e a tomografia, eles vão ser muito bons para ver osso. E a ressonância para ver partes moles. Seja partes moles patológicas, seja partes moles normais, como o ligamento, disco intervertebral, a própria medula, raízes nervosas. Mas a gente tem uma diferença fundamental entre o raio-x e a tomografia, que muitas vezes a gente esquece, que é o raio-x, ele é feito, na maioria das vezes, no paciente que está andando, que está deambulando, ele é feito em pé. Então, a gente consegue fazer o raio-x e ter muito mais uma noção de como está a curvatura da coluna do paciente na posição ortostática, e a gente tem condições de fazer o que a gente chama de raio-x dinâmico, que a gente pede para o paciente flexionar a coluna e pede para o paciente hiperestender a coluna, e a gente consegue ver um grau de desalinhamento, um grau de escorregamento de uma vértebra em relação à outra. E em casos de discite, que a gente sabe que o paciente pode cursar com uma deformidade, é muito importante a gente ter o raio-x. Então, foi bom que eu fiquei feliz que vocês pediram o raio-x, porque realmente é um exame muito importante. A tomografia pode dar dados aí, principalmente para quem não tem a ressonância logo de cara, ela pode dar dados que a gente também, que ajudem. Então, aparece às vezes a gás intradiscal, que a gente já consegue inferir. O próprio empiema, a gente normalmente não consegue ver na tomografia simples, mas, por exemplo, se você não tiver a ressonância, você poderia fazer uma mielotomografia e você poderia, por exemplo, diagnosticar o empiema em casos mais exuberantes, né? E, obviamente, o padrão ouro é a ressonância. Isso, com certeza, ela vai dar muito mais dados. Mas para a gente entender, principalmente para quem estiver num cenário de recursos mais limitados, que a gente tem o que fazer pelo paciente, muitas vezes tem até como indicar a cirurgia, não necessariamente fazendo a ressonância, porque isso é uma outra causa de atraso, né? Muitas vezes esse atraso acontece pela falta do exame de imagem. Então, muitas vezes, se você tiver um raio-x e uma tomografia, você consegue tomar uma conduta, mesmo que você não tenha a ressonância nesse momento.
Bom, a respeito então agora do nosso caso, né? Eu vou te enviar o laudo com base nesse laudo que a gente te enviou, que essa paciente tem, e com base em cenários clínicos de espondilodicite também, né? Vamos ampliar para além do nosso caso. Quando é que eu devo pensar nas indicações de abordagem cirúrgica nesses pacientes com espondilodicite? Quando é imprescindível, quando é que tem dúvida? Conversa com a gente sobre essas indicações, por favor. Então, assim, acho que a primeira indicação que a gente precisa falar, que tem indicação cirúrgica, é que o paciente que tem déficit motor. A gente, pela literatura, a gente sabe que pelo menos 20% dos pacientes, em torno de 20% dos pacientes, vão apresentar um déficit motor já no diagnóstico, talvez até pelo atraso do diagnóstico, mas enfim, mas eles vão ter um déficit motor. Então, o déficit motor, como a semelhança do que acontece na doença degenerativa da coluna, mesmo no trauma, o déficit motor é um marcador que a gente precisa de uma cirurgia, e uma cirurgia em caráter de urgência, isso é, em horas ou no máximo dias do diagnóstico. Tá? Eu acho que isso também é importante, pensando até num cenário que você muitas vezes não vai ter um cirurgião à disposição, em que você precisa, por exemplo, solicitar a transferência desse paciente. Então, o primeiro, com certeza, é o déficit motor. Outro caso que é fundamental a gente fazer é quando a gente tem um empiema, e especialmente um empiema que tem um volume suficiente que precisa de drenagem. Daí eu vou fazer um paralelo, principalmente quando a gente tem abscesso. Muitas vezes, como alunos de medicina, a gente aprende assim, abscesso diagnosticado é abscesso drenado. Como médicos formados, a gente sabe que nem todo abscesso vai ser drenável por uma questão de volume, né? Mas, realmente, se você tiver um volume ali considerável, especialmente causando um sinal de meningismo, por exemplo, é comum que a gente veja nesses casos, a gente vai optar por abordagem cirúrgica, mesmo que você não tenha sinais de instabilidade ou déficit motor. Então, é importante entender que esses critérios, eles são isolados, né? Com ou déficit motor ou a presença de empiema, você vai fazer uma abordagem cirúrgica. Daí, outros casos que daí a gente tem um pouco mais relativo, e daí a gente pode esperar um pouquinho mais, talvez, e até conversar um pouco com a equipe no tratamento. Então, quando você tem sinais de instabilidade, mas quando tem sinais de instabilidade, o que a gente faz no primeiro momento é iniciar o tratamento com antibiótico, deixar o paciente em repouso, e aqui eu já faço o adendo que são das únicas indicações que a gente tem de repouso efetivamente nas doenças de coluna, porque a gente vê muito, né, os pacientes serem recomendados de fazer repouso. Nesse caso, realmente tem que fazer repouso nos primeiros dias, e muitas vezes a gente indica o uso de órtese nesse momento, tá? Então, normalmente, a gente prefere que esse paciente faça o tratamento antibiótico por algum tempo, ficando em repouso usando órtese. Ele vai ficar em um tratamento hospitalar pelo antibiótico endovenoso. E daí, sim, depois de algumas semanas de tratamento, normalmente 2 a 3 semanas, se ele tiver sinais de instabilidade, a gente já pensa em abordagem cirúrgica. Isso por quê? Porque quando ele tem sinais de instabilidade, a gente vai ter que fixar a coluna. Então, a gente não vai ter que só fazer a descompressão ou debridamento. Então, o que a gente tem que pensar aqui do ponto de vista cirúrgico é que a gente tem basicamente 3 indicações de cirurgia, né? O debridamento ou a necessidade da drenagem do empiema. A gente tem a descompressão, principalmente nos casos que a gente tem déficit neurológico, e a gente tem a necessidade de fixação da coluna. Quando a gente tem a necessidade de fixação, é importante que a gente já esteja um pouquinho mais avançado no tratamento, porque a gente vai introduzir um material heterólogo no paciente, então a gente tem uma chance maior da formação de biofilme, e então é importante a gente estar um pouquinho mais, né, mais pro final do tratamento. Outras coisas que a gente pode pensar é naquele paciente que tem uma dor intratável, né? Então, aquele paciente que, apesar do tratamento, ele tá com uma dor intratável, então a gente pode fazer, inclusive, alguns procedimentos para dor. E naquele paciente que tem uma falha do tratamento clínico, que muitas vezes a gente não indicou no primeiro momento a abordagem cirúrgica, o debridamento, mas aquele paciente que tem uma falha, e daí a falha do tratamento clínico a gente pode indicar por 2 motivos. A gente pode indicar para fazer o debridamento, do ponto de vista de realmente tirar aquele tecido ali, para fazer uma citorredução quase, né, daquele tecido e ter uma penetrância melhor do antibiótico, ou para fazer uma nova biópsia, né? Isso é uma discussão que é comum que nós tenhamos na nossa prática clínica, mas a segunda biópsia, ela muitas vezes é indicada mesmo na vigência do antibiótico, e a positividade dela não é irrelevante. Então é importante que a gente tenha essa opção aí das abordagens cirúrgicas. Legal. E aí a gente então identifica se a nossa paciente vai ou não ter essa demanda, né, por uma abordagem, e suponhamos que a gente vai seguir nossa discussão e a nossa paciente vai passar por cirurgia. Como que eu devo fazer o acompanhamento do tratamento dessa paciente
no pós-operatório, ao final do tempo de antibiótico? Qual que é a sugestão que você me dá a respeito dessa condução pós-abordagem do ponto de vista controle de tratamento, controle de cores? Então, pós-tratamento, a gente tem uma diferença entre o paciente que teve que fixar ou o paciente que foi só descomprimido, né? Eu acho que a gente tem 2 cenários. O primeiro cenário é o paciente que foi só descomprimido, ele precisa ser acompanhado para ver se ele não vai desenvolver uma deformidade. A deformidade, ela vai depender de muitas causas. A principal é o grau de descompressão que eu tive que fazer naquele paciente. Então, se eu fiz uma descompressão um pouco mais extensa, normalmente, se eu tive que tirar a faceta articular, por exemplo, ele tem uma chance maior de instabilizar. Então, eu vou ter que acompanhar o paciente pelo grau de descompressão que eu fiz. A outra coisa é o grau de destruição óssea. Inclusive, na literatura, alguns centros já indicam, quando você tem mais de 50% de desabamento do corpo vertebral, eles já indicam tratamento com fixação, mesmo que ainda não tenha um sinal de instabilidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente pensar em acompanhar esse paciente que eu só descomprimi, pela chance de fazer instabilidade. Aquele paciente que eu já optei no primeiro momento, ou naquela mesma internação, por fazer a fixação, ele precisa ter um tempo prolongado de antibiótico, um pouco maior de antibiótico, considerando que ele está com material heterólogo, que ele está com uma prótese, e isso é acompanhado muito de perto pela equipe da infectologia, né, para fazer um tempo um pouquinho mais prolongado. O que a gente sabe hoje é que o paciente que ele é feito debridamento, talvez ele tenha um pouquinho tempo reduzido de antibiótico e consiga ir para casa um pouco mais precocemente com antibiótico via oral. E o paciente que recebeu a prótese, muitas vezes ele vai ter que ter esse tempo um pouquinho mais prolongado de antibiótico endovenoso e muitas vezes um antibiótico também para acompanhamento. Do ponto de vista de deformidade, a gente precisa acompanhar esse paciente, inclusive, para ver se ele precisa ficar com órtese, porque se eu optei por não fixar ele nesse primeiro momento, eu preciso manter provavelmente a órtese nele e acompanhar ele com raio-x dinâmico. O raio-x dinâmico, como eu falei no começo, a gente costuma fazer no primeiro momento, pra gente ver como que tá, e mais próximo do final do tratamento, pra ver se ele desenvolveu a deformidade, mesmo na ausência de cirurgia, tá? A ressonância, que eu sei que do ponto de vista clínico, vocês costumam pedir um pouco mais precoce, então aí com 2 a 4 semanas, mas a gente não gosta muito de pedir tão precoce, tá? A gente costuma pedir ali no final do tratamento, muitas vezes até ambulatorialmente, aí com uns 3 meses, porque a ressonância, principalmente quando tem cirurgia, ela tem muito artefato. E se o paciente tiver uma melhora clínica importante, a ressonância ela vai te confundir mais do que te ajudar. Então, do ponto de vista de acompanhamento cirúrgico, ou mesmo acompanhamento clínico de um paciente potencialmente cirúrgico, a gente vai pedir essa ressonância aí bem mais para o final do tratamento, 6, 8 semanas de tratamento, ou até ambulatorialmente. Interessante. E muito se discute também a respeito de marcadores inflamatórios como auxiliares na tomada de decisão de término de antibiótico ou então de controle de tratamento também. Qual que é a visão que você tem a esse respeito? Normalmente, na prática clínica, eu uso mais o PCR, né? A gente sabe que tanto o VHS quanto o PCR são marcadores inflamatórios que a gente usa nesses quadros de infecciosos, mas o PCR ele é um pouco mais lábil, talvez, né? Então, assim, ele vai subir muito rapidamente no paciente que está com uma piora e ele vai descer também mais rapidamente no paciente que inicia o tratamento. Então, ele acaba sendo muito mais sensível. Uma coisa que muitas vezes a gente vê na literatura é que se esse PCR começa a cair e, de repente, ele estabiliza ali antes de 30, 25, normalmente é um fator de pior prognóstico. Então, é um paciente que a gente tem que pensar em falha do tratamento, porque esse PCR, a tendência, como eu falei, é que ele vá realmente caindo. O que eu costumo falar, até do ponto de vista para os residentes, né, para os alunos, quando eles passam, é assim: o PCR, a gente nunca usa ele como foto, a gente usa ele como um vídeo, né? A gente vai utilizar muito mais a curva do PCR do que aquele valor isolado. Por isso que eu, particularmente, não gosto muito de números mágicos. Então, falar, o PCR está em 30. Mas a gente tem esse dado efetivamente de literatura que se esse PCR estabilizar aí ao redor de 30, ainda é um valor bastante alto e a gente deveria pensar em falha do tratamento antibiótico. E a outra coisa que é importante, que a gente tem que lembrar, é que a gente tem uma porcentagem de quase 1/3 dos pacientes podem ter mais de um agente, né, na DSIT. Então, quando a gente pensa em falha do tratamento, muitas vezes essa falha do tratamento é porque a gente não está cobrindo todos os agentes que são responsáveis por essa espondilodicite. Interessante, doutora. E aí agora, para complementar, a gente comentou das abordagens que podem vir, às vezes, num cenário de instabilidade, compressão, as urgências, né?
nem sempre o paciente vai ter esse cenário. Pode ser que ele tenha espondilodicite sem indicação de uma abordagem cirúrgica. Mas aí pode surgir a demanda, né, de uma coleta de amostra para microbiologia. E é claro que quando a gente vai indicar a abordagem, né, na discussão, esse material já vai ser coletado, né, quando o paciente está sendo abordado ali. Mas e quando não, né? Quando não tem essa indicação de urgência de abordagem ou nem ao final de tratamento, né? Quando é que você considera intervir no paciente cirurgicamente para coletar uma amostra para microbiologia e quais são as formas de coletar esse material? Idealmente, a gente deveria coletar amostras de todo o paciente, né? Nem sempre é possível, como você falou, mas é importante a gente ter isso de norte, que idealmente a gente deveria coletar, principalmente pensando no paciente que vai ter agentes diferentes. Então, a gente sabe que, por exemplo, Staphylococcus aureus é o mais comum, mas será que aquele caso ele tem só o Staphylococcus aureus, né? Então, a gente tem que ter essa importância. Claro que se a gente tiver uma hemocultura positiva, isso vai, né, já dar uma base pra gente, mas se a gente puder sempre colher material, seria o ideal. Outra dúvida que sempre tem, como eu acho que eu já falei, é que se você tiver, mas eu já comecei antibiótico, não vou coletar porque eu já comecei antibiótico. Não, a gente sabe que vale a pena coletar mesmo assim. Essa coleta, a gente manda para obviamente, para fazer cultura, mas a gente também manda para anatomia patológica. E a anatomia patológica, principalmente em casos mais específicos, por exemplo, uma tuberculose, a gente sabe que a anatomia patológica ajuda muito. Então é um diferencial que não é só a cultura e que o antibiótico não vai interferir nessa parte da anatomia patológica. Então faz diferença. A gente tem basicamente 4 tipos de abordagem que a gente pode fazer para coletar material. A gente tem as abordagens percutâneas, e as abordagens percutâneas elas podem ser feitas pela fluoroscopia, que é a escopia cirúrgica. Ela pode ser feita guiada por tomografia, que normalmente quem faz é o radiologista intervencionista. A gente tem a cirurgia aberta, então você pode efetivamente fazer uma cirurgia aberta que seja só para coletar material. E a gente tem, há pouco tempo, a opção de fazer uma cirurgia endoscópica. Então, em termos de o que é melhor, o que é pior. Quando a gente pensa em cirurgia aberta, numa infecção, a gente tem que pensar que na hora que você abre, você está desvascularizando o tecido. Então, como você está abrindo e está desvascularizando o tecido, você pode levar muitas vezes a propagação da infecção para a parte mais superior ali da onde você está mexendo. Então, a gente tem que... Por isso que muitas vezes a gente não opta de cara por a cirurgia aberta, embora a sensibilidade do diagnóstico seja melhor na cirurgia aberta, né? Mas a gente não opta de cara normalmente por isso, por conta dessa chance de ter uma piora no quadro. Daí, entre as opções por fluoroscopia ou por guiada por tomografia, a guiada por tomografia, ela tem uma capacidade de visão quase que tridimensional, embora não seja tridimensional, um pouco melhor, então ela é um pouco mais sensível, tá? Embora você precise ter alguém mais experimentado para fazer. Uma coisa que aumenta a sensibilidade quando a gente faz guiada ou tanto por fluoroscopia quanto por tomografia é você fazer a biópsia do disco bilateralmente. Então, você tira um fragmento de um lado e de outro para você aumentar a sensibilidade. Só que a sensibilidade realmente é menor do que quando a gente faz aberta, tá? A chance de positividade. Mas, nesse meio tempo, a gente tem um recurso que é intermediário, tá, em termos de positividade, que é o recurso da endoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva. Então, quando a gente pensa lá na desvascularização dos tecidos, ela vai ser menos invasiva e ela tem uma positividade melhor do que você fazendo por tomografia ou por fluoroscopia. Então, ela é exatamente um intermediário. Então, eu imagino que isso vai crescer muito no nosso meio, né? A cirurgia endoscópica de coluna tem crescido muito e vai crescer essa indicação também. Só que a gente tem a limitação que você depende de um recurso mais especializado, você depende de um recurso mais caro, mais especializado, e é uma curva de aprendizado um pouco mais complexa do ponto de vista de treinamento do cirurgião de coluna. Então não é todo serviço que tem cirurgião de coluna que vai ter alguém que faça endoscopia, mas talvez seja aí a melhor opção para começar se você tiver essa tecnologia à disposição. Legal. Então, com base, né, nessa discussão, a gente vai dar seguimento na condução do nosso caso. Doutora, muito obrigado pela participação. Acrescentou muito, espero que o ouvinte aproveite a visão a sua visão como especialista, né, em cirurgia sistema nervoso central, né, neurocirurgia. E muito obrigado pela participação novamente.
Imagina, eu que agradeço o convite e é importante a gente ver, né, como eu falei, essa doença como algo multidisciplinar. Vai ter muitas vezes o radiologista intervencionista, o infecto, o neurocirurgião, o clínico que está acompanhando o paciente, muitas vezes tem outras doenças clínicas que precisam ser compensadas, né? Então, essa visão multidisciplinar, ela é fundamental nos quadros de DICIT. Pessoal, então nosso paciente recebeu a terapia antimicrobiana inicialmente empírica, teve a coleta de amostra para microbiologia coletada através de endoscopia, de cirurgia endoscópica, e foi identificado o Staphylococcus aureus meticileno sensível, foi direcionado ao tratamento, realizado ao longo do tempo proposto, e no acompanhamento houve sucesso, né, da terapia. Agora o paciente segue ambulatorialmente, sem se automedicar e com adequado controle de comorbidades após esse evento agudo que motivou essa internação e essa discussão. Pessoal, então assim a gente fecha o nosso episódio. Agradeço novamente a presença do Matheus, trouxe contribuições brilhantes, acho que foi muito boa a discussão, desde o começo, falando sobre dor lombar até a condução do caso clínico, a escolha do antibiótico, muito rico. Agradeço também a presença da doutora Ana. Matheus, as portas estão sempre abertas, né, para participar do nosso podcast. Você sabe que a gente, né, todo mundo do podcast estima muito, assim, você como pessoa e profissional. Então, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado por trazer essa discussão para o grupo, né? E para os ouvintes do Pulso de Clínica. Apesar da maioria das referências trazer para nós que é um assunto e uma ocorrência tão rara na população, a gente que está no setor terciário, né? Ou mesmo secundário, a gente encontra com uma certa frequência, não é tão raro assim como traz para nós, né? Então foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto, um assunto do dia a dia mesmo, e para abordagem também bem ampla, né, de dor lombar, que é uma queixa extremamente comum, né? Fico feliz, né, pelo comentário nostálgico inicial aí, né, dos tempos de preceptoria, né? Mando um salve aí pra Malu, que foi sua R igual, né? Lembro muito de vocês dois ali no estágio da clínica, né, da enfermaria. Foi muito bom. E também um salve para os meus chefes, né? Que também são seus chefes. A Suzane, o Zé Ricardo, o Dr. Cruzado, o Dr. Tiago, né? Que são colegas excelentes, chefes incríveis, né? Que sempre traz para nós o questionamento de qual causa, né? E com o que a gente está lidando, né? Então, um salve para eles, para todo mundo que acompanha o podcast. Fico muito feliz e estou aí aberto a próximos convites. Caso tenha, estarei recebendo com alegria. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.